Para dar início à nossa conversa, eu vou procurar situar o Antônio Cândido em 4 tradições intelectuais nas quais ele se insere, nas quais ele não só, de certa forma, é um participante e sofreu as influências, como em algumas delas se constitui também como um de seus expoentes. Eu acho que esse é o melhor caminho para podermos identificar o tipo de problemas e de soluções que ele aponta na sociedade brasileira, pois essas questões estão envoltas, né, são trazidas por essas linhagens com as quais ele dialoga e com as quais, de certo modo, ele se reconhece como um membro. Quer dizer, a primeira dessas linhagens é a do modernismo literário e artístico brasileiro, que ele mesmo define, no sentido estrito, como aquele movimento do entre-guerras, né? Quer dizer, seu empuxo principal se situaria entre a semana de 22 e o período final da guerra, 45, né, quando aí surge, nós costumamos dizer, a geração de 45, que, de certa medida, já seria uma decorrência do modernismo, né? Na linguagem internacional a gente chama de automodernismo, né? Mas que esse empuxo, digamos assim, principal deriva desse movimento, e nele o Antônio Cândido se inseriu num duplo sentido, digamos, que ele se apresenta, né, como alguém que se formou nessa tradição, né, cujas escolhas intelectuais, sociais, políticas, foi marcada por essa geração, que foram, de certa forma, seus mestres, mas na qual logo ele se insere num lugar privilegiado como crítico. E, de certa forma, se tornou reconhecido por seus pares e se tornou uma espécie de principal crítico literário da geração modernista. Quer dizer, isso se traduz, né, pelas relações, no nível das relações pessoais. Ele já tinha uma relação pessoal muito próxima do Mário de Andrade, pois a sua esposa era sobrinha do Mário de Andrade. Ele teve uma relação meio tempestuosa com Oswald, né? No primeiro momento foi criticado, ele e a sua geração, por serem muito intelectualizados, muito sérios, muito estudiosos, muito críticos e pouco inventivos, né? Mas depois há uma espécie de reconciliação e o próprio Oswald lhe atribui a tarefa de ser um intérprete da sua obra. Inclusive, ele fez o prefácio, por encomenda do próprio Oswald, de seu último livro, né, publicado em vida do Oswald. E também tinha uma relação muito próxima com o pessoal do Rio, com o Carlos Drummond, né, que nessa época eles participavam em comum da militância política que se dava em torno da Associação Brasileira de Escritores, que foi um dos baluartes da luta contra o Estado Novo, né? E se aproximou do grupo que a gente costuma dizer que gravitava em torno da editora José Olímpio, né, no qual estavam os expoentes do romance social, já chamado José Américo, Graciliano Ramos, e também
dos poetas como Carlos Drummond, etc. A segunda linhagem, né, é a dos intérpretes do Brasil. Quer dizer, desculpa, eu vou continuar ainda um pouco nessa linhagem do modernismo, só dizendo que, quanto crítico do modernismo, né, o Antônio Cândido ele exerceu essa função como crítico de jornal, né? Naquela época se chamava ainda, o nome é esse, né? Crítica de rodapé, quer dizer, ele tinha uma coluna semanal nos principais jornais de São Paulo, né? Nos antecessores do que hoje, né, tinham outros nomes, mas vieram se tornar Folha de São Paulo e Estado de São Paulo, né? Era Folha da Manhã e Diário de São Paulo, e no qual ele comentava os lançamentos, né? Inclusive, grande parte da sua fama, do seu êxito, vem do fato de que ele tinha um tirocínio muito acertado, né? Ele foi um dos primeiros críticos a ressaltar que, comentando a estreia, que Clarice Lispector e Guimarães Rosa eram nomes que iam se sobressair na literatura brasileira. Além de comentar a produção dos escritores do modernismo que continuavam, né? Ele fez, por exemplo, uma série importante de artigos sobre os romances do Oswald de Andrade, na qual ele discerniu entre o que seriam os romances dos anos 20, né? Serafim Ponte Grande e os romances sociais dos anos 30, mostrou a diferença entre eles, que ainda hoje, né, se preserva nos estudos da obra do Oswald, né, uma marcação, inclusive a edição dos dois romances dos anos 20, né, do Oswald se dá no mesmo volume, um pouco por conta dessa análise que ele fez nesses artigos de jornal. Por conta desses artigos, de certa forma, também ele foi convidado pela José Olímpio para escrever uma história da literatura brasileira, né, na qual ele fez uma espécie de recuo. Em vez de escrever uma história da literatura, ele escreveu apenas, mas são 2 alentados volumes, uma história da formação da literatura brasileira, né? O famoso livro dele, Formação da Literatura Brasileira, que tem a ver, né, já pelo nome, com essa segunda tradição, que é a tradição dos intérpretes do Brasil. Tem um prefácio, né, ele também era muito amigo de Sérgio Buarque de Holanda. Tem um prefácio da segunda edição de Raízes do Brasil, né, no qual ele relata o impacto que teve para a geração dele o surgimento pós-Revolução de 30 e, como ele coloca, um pouco em decorrência da renovação que se deu no país em função desses acontecimentos, da obra de Gilberto Freire, Casagrande e Senzala, de Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque, e também da obra de Caio Prado, essa já saiu nos anos 40, Formação do Brasil Contemporâneo, embora nos anos 30 tivesse já o Caio Prado publicado A Evolução Política do Brasil. Então, esses 3 autores que hoje nós, né, rotulamos de intérpretes do Brasil, um nome que já ficou mais ou menos consagrado, né, eles se caracterizam, e de certa forma esse curso aqui, né, trata deles, né? Eles se caracterizam de certa forma por buscarem uma interpretação do país que ainda não é uma interpretação escolar, acadêmica,
entre aspas, científica. Isso se dá um pouco pelo fato de que eles procuraram entender o país no momento no qual ainda não havia se estruturado as universidades. Nós tínhamos apenas faculdades isoladas e basicamente faculdades de Direito, de Filosofia, de Medicina e de Engenharia, e não havia ainda, como passou a ter a partir de 1935, uma universidade, né, tanto no Rio quanto em São Paulo, com cursos próprios de Sociologia, de Filosofia, de Ciências Humanas em suma, de Geografia e História, né, disciplinas que tinham um certo lugar na faculdade de Direito, mas um lugar, de certa forma, bastante secundário. Então, esses intérpretes do Brasil, eles tinham, claro, formação universitária, né, mas não profissional como temos hoje. Isso fez com que o olhar que eles debruçaram sobre o país fosse de outra espécie, né? Não, era aquilo que nós chamamos hoje de um olhar mais ensaísta. Quer dizer, a forma na qual eles redigiam seus textos, as suas pesquisas, era um ensaio, né? Embora Gilberto Freire tenha feito universidade nos Estados Unidos, tenha lá aprendido todas as técnicas de pesquisa, né? O livro que ele publicou no Brasil, Casa Grande e Senzala, é um ensaio, né? Como Raízes do Brasil também, o Sérgio Buarque frequentou a Universidade Alemã, fez cursos lá com os discípulos do Weber, etc. O Caio Prado já fez Direito aqui na USP. Então, embora tivessem passado pela universidade, quando escreveram seus livros, não estavam vinculados à universidade e não fizeram obras propriamente acadêmicas, mas sim ensaísticas. Esse é uma questão que vai marcar, de certa forma, também o Antônio Cândido, porque ele vai se identificar com essa geração e vai manter até o fim da sua vida um tom ensaístico, né? É diferentemente de seu amigo e companheiro de geração e de universidade, Florestan Fernandes. O Florestan, quando assumiu seu lugar como professor na Universidade de São Paulo, na cadeira de Sociologia, procurou estabelecer um critério de cientificidade, de sociologia científica, que rompesse exatamente com esse modo como era investigado, pensado e explicitado essas explicações do Brasil. Para isso, é difícil até hoje ler Florestan, porque ele usa uma linguagem científica, termos técnicos, embora o Antônio Cândido tenha se tornado também colega do Florestan e professor universitário, ele nunca vai abandonar essa clareza, o ensaísmo, né, e não vai aderir integralmente a essa proposta de constituir um saber estritamente científico para a investigação do país, né? Quer dizer, isso tem implicações não só, digamos assim, formais, em termos de expressão, formas de expressão, mas tem também implicações no que tange ao conteúdo. De certa forma, esse movimento que o Florestan capitaneia no Brasil não é único, não é específico do nosso país. Ele já foi rastreado e se deu, de certa forma, quase com
meio século de antecedência, quase um século, nos países da Europa. Né, a gente costuma chamar isso como uma passagem uma disputa que se dá e uma passagem da cultura literária para a cultura científica. Quer dizer, as formas de expressão, de conhecimento do mundo se davam no âmbito e na linguagem e no espaço da cultura literária. E isso foi gradativamente sendo substituído pela cultura científica no longo do século XIX. Né? A sociologia é uma disciplina importante nessa substituição, a sociologia, a antropologia. Os clássicos da sociologia, né? Weber, Durkheim, Weber na Alemanha, Durkheim na França, eles, de certa forma, Spencer na Inglaterra, eles, de certa forma, rivalizaram com culturas literárias. Né? Então, notem bem, o Antônio Cândido ele vai ser um expoente dos estudos e da crítica da teoria literária na Universidade Brasileira e, ao mesmo tempo, alguém que veio da tradição modernista. Então, ele, de certa forma, ele vai estar, né, e com isso eu já estou falando da terceira linhagem, né, que é a linhagem científica, né, ele vai estar, de certa forma, né, ser o nome dessa passagem, né, da cultura literária para a cultura científica. Né. Mas nessa passagem ele vai ocupar um lugar, né, próprio, diferenciado, né, na medida em que, e aqui vale novamente reportarmos a contraposição com o Florestan, né, porque enquanto o Florestan postava, né, preconizava a cultura científica como um substituto da cultura literária, né, o Antônio Cândido, né, vai fazer uma espécie de transição que preserva mais, né, a cultura literária, porque, inclusive, a cultura literária se tornou o seu objeto, né, mas também valoriza mais e mantém, de certa forma, as formas e as técnicas, né, da cultura literária, em especial o ensaísmo. Né. Mesmo um livro sistemático, que tem uma pretensão sistemática historiográfica, como é o caso de formação da literatura brasileira, a rigor é um livro fragmentário composto de ensaios. Né. Grande parte da obra do Antônio Cândido se compõe, né, da recolha de ensaios, né, de artigos, de textos curtos que são organizados ali num determinado volume em função de um determinado tema ou não. Né? Então, essa seria, digamos, a terceira tradição na qual o Antônio Cândido se insere, que é a da transição para uma cultura científica, universitária. Note-se que ele viveu num momento crucial, né, dessas passagens no século XX, né, que lhe permitiram, né, a ele e aos seus companheiros de geração coparticiparem de todos esses movimentos. Né. Quer dizer, ao mesmo tempo em que ele era reconhecido como um crítico pela geração modernista e se situava como um crítico do modernismo, ele também era reconhecido e se situava como um crítico universitário.
antes de ser crítico nos rodapés dos jornais, ele aprendeu o ofício de crítico, ensaiou seus primeiros ensaios já ainda quando estudante na revista Clima, né, que era uma revista de jovens estudantes, né, que depois se tornaram ilustres professores da Faculdade de Filosofia, da recém-criada Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo, no final dos anos 30 e início dos anos 40. Essa revista, né, era também, de certa forma, um entrecruzamento, né, entre a geração modernista e a nova geração. Né, nela escreviam, publicavam, né, Mário de Andrade, Oswald, Carlos Drummond, mas as sessões das revistas eram dirigidas, organizadas por jovens estudantes. Ao Antônio Cândido incumbiu a parte de literatura, como teatro coube ao Décio, como artes plásticas coube a Gilda e ao Lorival, como cinema ao Paulo Emílio. Então, vejam aí já a pleiade que se formou depois, foram todos expoentes em suas áreas na vida universitária. Então, ali já foi um embrião dessa crítica universitária. Todos eles se profissionalizaram como professores. O Paulo Emílio ainda passou um tempo no exterior, mas depois também voltou e fundou a Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, ao mesmo tempo que fundava a Cinemateca Brasileira, etc. Então, o Antônio Cândido fundou o Departamento de Teoria Literária da Universidade de São Paulo. Então, todos eles, de certa forma, se inscreveram nessa institucionalização da vida acadêmica, da vida universitária, né? E isso é muito importante, né? Mantendo ainda, procurando manter essa posição de crítico. Para manter essa posição de crítico, esse lugar, né? E crítico para eles tinham, digamos assim, um duplo significado, né? Quer dizer, o ponto de vista, o lugar no qual eles se situavam era o de crítico e não o de criadores, né? Quer dizer, o Antônio Cândido conta, né, nas suas relações com o Oswald, por exemplo, né, que o Oswald, né, não via com os bons olhos, pelo menos no início, essa geração do Clima, da revista Clima, porque se tratava de uma relação de críticos e não de criadores, de inventores, né? O Antônio Cândido diz, a geração dos anos 20, a da Semana de 22, era uma geração de críticos também, né? Eles começaram como críticos, eram ao mesmo tempo críticos e inventores, mas diferentemente eles eram críticos radicais porque achavam que tinham que criticar tudo que estava ali para colocar no lugar uma outra arte, uma outra cultura. Enquanto que eles, né, já, né, próximos do modernismo, então vitorioso, digamos assim, né, se colocavam, né, apenas como críticos no sentido estrito do termo, né? Eles o foco da crítica era a análise, o comentário e a interpretação. Mas também, né, eles eram críticos no outro sentido, no sentido mais corrente, digamos, do termo, né, que designa não só um lugar no sistema intelectual,
né? E note que esse lugar no sistema intelectual não é indiferente, pois se assumir como crítico significava, de certa forma, negar uma exigência do sistema escolar, da universidade, que é a de se tornar especialista. Quer dizer, a preocupação deles em se manterem como críticos significava também uma luta para evitar essa reificação que é a criação, de certa forma inevitável na universidade, de especialistas. O crítico ele tinha um arbítrio, uma dimensão subjetiva. O Antônio Cândido ressalta isso bastante nos seus textos sobre a função da crítica, né, que lhe permitia não se prender ao objeto. Né? O crítico, de certa forma, ele teria a capacidade de tratar dos mais diversos objetos, né, procurando evitar essa transformação do intelectual num especialista. Né? Nós temos aí essa preocupação em manter-se como intelectual com essa sua capacidade de disponibilidade para tratar dos mais diversos temas e assuntos, e a obra do Antônio Cândido, em certa medida, é bastante isso. Mas crítico também, como eu estava dizendo antes desse longo parênteses que eu fiz, se refere ao sentido corrente do termo, crítico no sentido que depois, num texto nos anos 70, né, o Antônio Cândido vai dizer crítico no sentido de ser do contra. É uma cultura do contra, né, que tem a ver, aí eu chego finalmente à quarta linhagem na qual o Antônio Cândido se insere, que é a da tradição do pensamento socialista. Quer dizer, a crítica da sociedade brasileira, que de certa forma estava presente em todas essas vertentes. Ela estava presente no modernismo, que propunha uma nova interpretação, um novo olhar sobre o país. Os intérpretes do Brasil são responsáveis por uma consciência histórica que ainda hoje temos de nosso passado, de nossa herança colonial, né, e, sobretudo, né, de nosso passado escravagista. Essa consciência que temos que superar nossas desigualdades, que esse é o principal problema do país, vem muito do fato de que as mazelas, os problemas apresentados pelos intérpretes do Brasil, né, passavam por uma análise histórica, por um debruçar-se sobre o passado, que salientava bastante o fato de que o Brasil foi o último país do mundo a libertar seus escravos. E os libertou de uma forma bastante problemática, sem os inserir no sistema produtivo, os deixando ao Deus dará. Né, essa consciência, né, bastante crítica da nossa sociedade vem daí, mas também isso trouxe, né, para a obra do Antônio Cândido, para a sua formação, da sua geração, no sentido de que não bastava apenas ser crítico, era preciso que o crítico se debruçasse sobre a história. Então, essas são duas dimensões importantes do pensamento do Antônio Cândido, de um crítico e, ao mesmo tempo, um crítico que, de certo modo, se aproxima do historiador, pois o ato crítico nunca é feito sem considerar a gênese,
a estrutura, a função, para usar o jargão da teoria sociológica que ele mesmo trata, né? A outra terceira vertente, a da forma dos estudos universitários, também se colocou como crítica diante da sociedade brasileira, né? Tem um famoso texto do Antônio Cândido, que está recolhido em vários livros, né? Que é sobre a Faculdade de Filosofia, chama a Faculdade de Filosofia no Centenário da Abolição, né? No qual ele mostra, de certa forma, não só como os estudos sobre os negros, a luta contra o preconceito, que hoje é mais ou menos corrente no Brasil, teve uma contribuição importante nos estudos que foram feitos na faculdade, em especial a obra do Florestan, a integração do negro na sociedade de classe, mas também ele mostra como, né, apesar do projeto inicial de que a universidade era feita para formar quadros para a elite dominante, né, havia uma brecha, um certo espaço que permitiu um radicalismo crítico, né, em relação à sociedade, que, de certa forma, ainda hoje se mantém, né, da sociedade, da universidade como um espaço de crítica da sociedade, dos governos, etc. Então, essa quarta vertente, né, ela assume propriamente uma força ainda maior, porque, digamos, se essas três tradições nas quais eu enfatizei, que tratei mais até agora, né, são tradições intelectuais, né, essa quarta vertente ela tem um aspecto bifronte, ela é tanto uma tradição intelectual como uma tradição prática, né? Ela é uma tradição política e, portanto, ela tem uma forma de ação, ela se desdobra numa forma de ação, e o Antônio Cândido não foi indiferente a isso, né? Quer dizer, ele não é só um socialista teórico, né? Ele participou ativamente das lutas contra o Estado Novo. O engajamento se deu, ele mesmo no artigo da revista, sobre a revista Clima, conta como até o número 11 a revista Clima, embora todos fossem de esquerda, politizados, era uma revista mais ou menos apolítica. No número 12 eles fazem um editorial falando que a partir daquele momento eles estavam engajados, tinha um engajamento político à esquerda, e esse engajamento se deu pelo fato de que naquele momento o país entrou na guerra e entrou do lado dos países aliados contra a Alemanha nazista, e, portanto, a revista se tornou um baluarte, eles diziam, da luta contra os reacionários e os fascistas no mundo, e depois essa luta se deu contra o próprio, já era um recado contra, né, Hitler, mas também, de certa forma, né, um pequeno cutucão contra Getúlio Vargas e seu Estado autoritário. Depois essa luta se deu contra o Estado Novo, né, e culminou na formação do Partido Socialista Brasileiro, na qual uma parte dos membros da revista entraram. Antônio Cândido foi militante do partido aí nesse período entre 45, 50 e pouco, no qual ele escreveu resoluções, textos que foram aprovados pelo partido, na linha programática do partido, e que é muito interessante porque ele defendia uma posição política, né, que hoje não soa espantosamente atual, né? Ele procurava diferenciar o Partido Socialista não só dos partidos burgueses, né, mas também do trabalhismo, né, que ele chamava então como populismo,
né, como uma forma autoritária de incorporação das massas no processo de recém-urbanização do país, e também do Partido Comunista, né? Embora ele diga, né, em muitos momentos estamos votando junto com, naquele momento, entre 45 e 47, o partido, até 48, o Partido Comunista tinha representantes parlamentares, né, foi legalizado até 47, depois seus membros só foram cassados em 48, então ele dizia que, embora estejamos votando muitas vezes com os comunistas, nós não comungamos as mesmas posições que eles, e fazia ali uma crítica à forma como estava organizada a União Soviética, e o Partido Comunista, como um braço da União Soviética, defendiam os interesses da União Soviética, diziam os interesses da União Soviética não são mais os interesses do proletariado, pois lá se constituiu uma ditadura sobre o proletariado russo, não é o proletariado que está no poder, mas sim, né, um grupo, uma camada dirigente. Então vocês notem como essas posições dele e do Partido Socialista, de certa forma, marcaram uma importante tendência na esquerda brasileira, tendência essa que depois do fim do regime militar se corporificou no Partido dos Trabalhadores. Então não é por acaso que o Antônio Cândido, né, foi um dos fundadores, signatários da fundação do Partido dos Trabalhadores, né, com o qual ele, de certa forma, se identifica, pois exatamente esse partido foi constituído contra esses movimentos, né, contra os partidos burgueses, contra o populismo trabalhista, contra a cultura dos partidos comunistas, né, aquilo que nós chamamos de âmbito da Terceira Internacional. E também ele era crítico da Segunda Internacional, da social-democracia, por suas insuficiências. Se hoje o Partido dos Trabalhadores acabou incorporando essas dimensões, seja do trabalhismo, do populismo, seja da cultura dos comunistas ou da social-democracia, é outra história, mas na sua fundação, né, na sua proposta inicial, ele se constituiu, né, nessa tradição que nós podemos dizer que de certa forma, herdeira dessas posições que o Antônio Cândido e seus companheiros de geração ali na fundação do PSB nos anos no pós-guerra, né, 45 e sobretudo nos anos 50, trouxeram para a cultura política brasileira. Quer dizer, essas quatro vertentes, essas quatro linhagens, elas se interpenetram, né, e constituem, digamos assim, em seu amálgama, né, a constelação na qual a obra do Antônio Cândido se insere. Mas elas, em certa medida, como já vimos, são também, embora em muitos aspectos concomitantes e complementares, elas também são, em certa medida, concorrentes, né? Como já salientei no caso no qual a cultura literária foi substituída, né, pela cultura universitária, pela cultura científica, sociológica, etc. Quer dizer, para esmiuçar isso rapidamente, no pouco tempo que me resta, para não cansá-los demasiado, né, eu vou procurar ver como essa mescla e essas relações se dão num aspecto determinado, que é a questão da cultura. Esse digamos assim, o objeto
por excelência da obra do Antônio Cândido. Né? Quer dizer, se nós nos perguntássemos qual é a maior contribuição do Antônio Cândido para o conhecimento do país, para o pensamento brasileiro, sem dúvida é o fato de que ele desenvolveu uma concepção própria de cultura e dos estudos sobre cultura que tem uma originalidade que eu diria não só local, mas em certa medida até internacional. Nós poderíamos, se quisermos situar, assim, no sentido amplo, internacional, dizer que o Antônio Cândido desenvolveu antes e ao mesmo tempo uma teoria que se aproxima em seu enfoque, não em seus delineamentos, né? Se aproxima dos estudos culturais, essa corrente que surgiu na Inglaterra e na qual ele, Antônio Cândido, acompanhou, assim como as discussões intelectuais sobre cultura no âmbito do dito marxismo ocidental, Lukács, Escola de Frankfurt, etc. Quer dizer, essa questão da cultura, ela, obviamente, é uma questão essencial na vertente do modernismo, né, porque, bem ou mal, o modernismo previa, né, propunha uma modificação da sociedade que era uma modificação eminentemente cultural. Né. E, por outro lado, né, o modernismo também se propunha a ser uma forma de explicação e de apreensão da realidade brasileira por meios da investigação literária ou da invenção e da criação literária. Quer dizer, o pressuposto aí, né, esse era o pressuposto da cultura literária, né, é de que a arte, a literatura em especial, ela não só preenche aquela função de satisfazer as nossas necessidades psicológicas de fantasia, imaginação, mas ela também se coloca como uma forma de conhecimento. Quer dizer, isso é muito patente no modo como o modernismo se colocou no cenário cultural brasileiro, né, sobretudo nos anos 30, como em função daquilo que o próprio Antônio Cândido considera o eixo central do modernismo, que é o romance social. O romance social deu visibilidade, apresentou para o país situações, personagens que nos permitiram conhecer o interior, a miséria do interior, os personagens, as vítimas da seca no Nordeste, o sertanejo, o caipira, aliás, assunto sobre o qual o Antônio Cândido fez a sua tese de doutorado. Aquelas pessoas que estavam à margem da vida social, seja no campo, seja também no mundo urbano, né? O que tem a ver com essa tradição também de intérpretes do Brasil, né, na qual eu ressaltei, de mostrar, né, quanto os intérpretes do Brasil mostraram
né, que um dos problemas do país vinha do fato de que tivemos por demasiado tempo uma sociedade escravagista. Eles procuraram mostrar qual o resultado da abolição feita tal como se deu, né, no qual os escravos foram jogados ao Deus dará, e como isso criou uma massa de marginalizados que, de certa forma, né, foram trazidos à luz, à cena, ao primeiro plano, pelo romance realista. Né. A vida universitária, né, a universidade tal como se instituiu, aí, sobretudo nos anos 40, né, também se debruçou sobre esses mesmos personagens. Né? Note como aí é uma complementariedade. Né? Quer dizer, eles se debruçaram sobre os personagens que haviam sido, né, trazidos ao primeiro plano pela cultura literária. Né? Mas, de certa forma, nessa chave da concorrência, né, e fizeram sobre esses setores marginalizados, né, estudos antropológicos ou sociológicos, né, as vertentes eram diferentes, mas que ficaram conhecidos, né, no jargão como estudos de comunidade. Esses estudos de comunidade foram feitos tanto numa geração de antropólogos norte-americanos que fundaram a Escola Paulista de Sociologia e Política, quanto pelos franceses que fundaram a Faculdade de Filosofia da USP. Né? Grande parte da produção sociológica do Brasil nessa época se deu nesse modelo. E o Antônio Cândido escreveu um livro, né, seu doutorado, Parceiros do Rio Bonito, que, em princípio, trata do mesmo assunto, né, a cultura e a vida material do caipira, né, a cultura rústica, como ele chama. Né, mas nesse livro já tem algumas peculiaridades. Né. Primeiro, o foco é na cultura. Né, ele mostra como a cultura se torna de certa forma, o pressuposto é de que a cultura é um lugar privilegiado para entender as relações sociais, e a cultura é vinculada, né, também com os modos de vida, com a sobrevivência, e, portanto, ele dá a esses estudos uma inflexão marxista. Né, ele mesmo diz que há uma influência marcante do primeiro livro da ideologia alemã do Marx, um estudo de modos de vida, a base ali do que nós conhecemos como materialismo histórico, que tem a ver já com a sua posição socialista, digamos assim, mas ele trata dessa cultura não como uma comunidade. Né? E a crítica implícita é de que, quando se faz um estudo de comunidade, se pressupõe uma certa organicidade que dá uma estaticidade, aquilo que não há. Né? Então, eu queria mostrar as tensões na vida do caipira, nas suas relações sociais, o dinamismo ali presente, mesmo numa sociedade extremamente estática, como era a dessas culturas marginalizadas. Né? E esse dinamismo é mostrado um pouco também em função de como a urbanização penetra, altera não só os modos de vida, mas a própria cultura. Né? Então, note como, quer dizer, o Antônio Cândido, mesmo quando se insere nessa linhagem do conhecimento universitário científico, ele o faz trazendo os conhecimentos das outras vertentes e, por conta disso, redimensionando
o método, o resultado, a pesquisa, né? E essa é uma das maiores riquezas da sua contribuição universitária acadêmica, né? Quer dizer, outro ponto aí que ele vai, de certa forma, associar, né, os estudos de cultura é a famosa relação entre literatura e sociedade. Esse é um dos temas recorrentes da sua obra. Nós já podemos encontrá-lo no texto que ele escreveu quando era comum na época. Ele se tornou crítico de rodapé em 43, né, no jornal Folha da Manhã, e se abria a coluna, né, com um texto no qual se fazia uma espécie de apresentação, de programa do que seria ali o objeto da coluna. E nesse texto ele já fala que uma das suas preocupações em oposição à crítica impressionista e à crítica essencialista, que eram os modelos predominantes de crítica no momento, ele ia buscar os condicionamentos sociais da literatura, ou seja, seus vínculos com a sociedade e, em suma, seus vínculos com as relações sociais, né? Quer dizer, se ali, de certa forma, ele colocava isso de uma forma assim bem inicial, né, digamos, os padrões da sua obra posterior e de hoje quase que tosca, né, nós vamos encontrar essa mesma preocupação nos seus livros principais dos anos 70, né, que estão organizados num livro que chama Discurso e a Cidade, onde ele faz duas análises que se tornaram magistrais, modelares, né, a análise do Memória de Sargento de Milícia e a análise do romance Curtiço, né. Nesse artigo lá, que se chama de Curtiço a Curtiço, ele já está polemizando não mais com a crítica impressionista ou essencialista, mas com a crítica estruturalista, e ele vai mostrar que a crítica estruturalista é binária, né, porque ela opera apenas com estruturas e que não deixam certo espaço nem para função, nem para gênese, e, portanto, pensa, de certa forma, de uma forma quase que transhistórica, né? As páginas que o Antônio Cândido dedica à crítica do estruturalismo são muito pertinentes e mostram bastante a força e a sua capacidade teórica, né? Discordando aqui do Costa Lima, que me antecedeu, eu acho que há aí, sim, um esforço do Antônio Cândido para desenvolver uma teoria da literatura, embora, obviamente, esse não fosse o foco, mas da crítica, mas há essa dimensão, né? Ele parte, por exemplo, da contraposição feita pelo Afonso Romano Santana, né, que no Curtiço há a cultura, a natureza e a cultura, né, e ele mostra, né, como, além dessa contraposição, né, existe uma mediação entre elas, né, e essa mediação é histórica. E essa mediação, no fundo, é dada por um processo que ele chama de quase que primitivo de acumulação e de espoliação. Ou seja, né, o Curtiço, embora esse não seja o seu assunto, né, e aí ele faz uma distinção também muito interessante entre o que há de intencional e de não intencional na obra de arte. Né. Embora esse não seja o seu assunto, não seja intencional, talvez nem tenha passado pela consciência do
do autor, do Aloysio de Azevedo, lá há uma compreensão, né, de como se desenvolvia, naquele momento, no final do século XIX, né, o capitalismo no Brasil. Há uma explicitação do modo como se dava a acumulação e mais, como as classes se situavam em relação a essa acumulação. E aí ele faz também uma coisa muito interessante, né, ele diz que, tanto por um lado é possível, né, partindo da análise interna e dos personagens, mostrar como isso tem a ver com a sociedade da época, como é possível, e ele faz o movimento inverso, ele faz os dois movimentos para mostrar que eles são convergentes, como é possível, partindo da sociedade, e ele pega lá um famoso ditado que havia na época, que aquele ditado, de certa forma, condensava um ponto de vista em relação àquele processo, né, o processo no qual as relações de classe se modificavam, as relações sociais se perfaziam em função do processo de acumulação e de expoliação, então, em desenvolvimento. Note como é interessante como ele chama a atenção para um processo selvagem, né, digamos assim, de acumulação, exatamente nos anos 70, né, quando o Brasil vivia a ditadura, o auge do milagre econômico, como também naquele momento se vivia um processo semelhante de acumulação, né, meio selvagem, que é um pouco o processo que estamos, de certa forma, vivendo hoje noutra dimensão. Mas, com isso, de certa forma, né, quer dizer, o Antônio Cândido compreendeu a cultura, né, como um espaço próprio, né, para se pensar o país, né, como, né, eu chamei a atenção no texto que indiquei para vocês, que eu escrevi, né, quer dizer, é uma via de mão dupla, né, quer dizer, não é possível compreender a cultura sem compreender a sociedade. Quer dizer, é necessário, né, um conhecimento das relações sociais da sociedade para se compreender a cultura. A cultura é um momento da sociedade, mas, por outro lado, a cultura, exatamente porque é um momento da sociedade, e não há nenhuma relação de determinismo entre cultura e sociedade, isso é essencial, permite um trânsito de mão dupla. A partir da cultura é possível entender a sociedade. E, de certa forma, a obra do Antônio Cândido, ela situa nesse espaço, né? Ela busca, a partir da cultura, mostrar como se constituiu, né, a urbanização, a modernização, o capitalismo brasileiro, como esse processo se deu desde o século XVIII. Então, há nas suas análises culturais uma explicação da sociedade, mas também ela tem uma outra dimensão, né, que é importante reafirmar, né, que a cultura não é só, né, um momento, né, no qual se cristalizam, né, relações da sociedade, ela também tem uma dimensão de invenção, de imaginação, de fantasia, e, portanto, a cultura é um espaço para pensarmos não só a sociedade existente, mas também sociedades não existentes, ou seja, é um espaço que nos permite pensar outras e alternativas formas de vida social. Então, a principal dimensão da cultura,
seria essa de nos permitir fantasiar e imaginar outras e diferentes formas de relações sociais, de sociabilidade, outros e diferentes modos de vida. Acho que é isso. Agora estou à disposição de vocês para as questões. Bom, professor Ricardo, eu queria conclamar todos os nossos colegas dos departamentos regionais e do Departamento Nacional que aproveitássemos essa sua didática aula, no qual o senhor declina bem as 4 vertentes e finalmente se debruça com mais tempo sobre a visão e o trabalho de Antônio Cândido a partir da cultura para compreender a sociedade. Eu queria propor, a gente aproveite, já que esta é a última aula desse modo, para tirar todas as dúvidas, ou as dúvidas que forem possíveis, com o professor Ricardo Mossi. E eu vou começar aqui com um colega nosso do Departamento Nacional, o técnico Wagner Campos, né, que gostaria de fazer um comentário ao professor Ricardo Mossi, e para depois nós pegarmos as outras colocações. Queria parabenizar o professor pelo conteúdo da sua fala, que é bastante interessante, né? E queria fazer uma observação de uma coisa que é uma preocupação minha e que me incomoda muito, que é, não obstante o meu respeito profundo pelo Antônio Cândido, em vários níveis, político, ideológico e visão de cultura, enfim, em geral, tal, tem uma coisa que me incomoda muito e que eu sempre falo muito nisso e penso muito essas coisas, que é que o que me incomoda também no Antônio Cândido é, de uma certa forma, a construção de uma ideia de modernização do Brasil a partir de uma visão hegemonicamente europeia. Isso me incomoda bastante, né? Apesar de, lógico, né, a gente saber que não é só isso, né? O Antônio Cândido não absolutiza isso, mas, de uma certa forma, eu acho que isso também está presente na forma de construção do seu pensamento, né? É apenas uma observação que eu gostaria de deixar aqui registrada, né? E se tiver alguma observação, alguma correção para me fazer, a gente agradece. Obrigado. Bom, Antônio Cândido, autor de uma famosa frase na introdução, formação da literatura brasileira, no qual ele diz que a literatura brasileira é um galho secundário da literatura portuguesa, por sua vez, um galho secundário da literatura europeia. Ele teve que se haver, obviamente, né, com essa frase. Tem alguns textos, estou lembrando aqui precisamente nos textos que estão recolhidos num livro organizado pelo Vinícius Dantas, que se chama Textos de Intervenção. São textos pouco inéditos e pouco conhecidos do Antônio Cândido. Então, há uma série de textos lá, um bloquinho, 5 ou 6 textos curtos, sobre a formação, no qual vem essa questão, né? E ele diz, né, em defesa, estou aqui reproduzindo o que ele fala, que essa não foi uma escolha da sociedade brasileira, né? Quer dizer, os outros
países latino-americanos, ele diz isso no contexto de uma discussão sobre literatura latino-americana, os outros países americanos tinham tradições literárias indígenas, autóctones, né, com as quais eles puderam, de certa forma, dialogar, mas no caso do Brasil, né, a implantação, da literatura aqui, né, se deu nos moldes da literatura europeia, mais precisamente, obviamente, no caso, como um ramo da literatura portuguesa, né, nos gêneros, nas modalidades, na forma que se fazia literatura em Portugal, no sentido abrangente do termo, desde discursos até, né, a função que essa literatura tinha, etc. Mas se nós atentarmos para a obra do Antônio Cândido, e esse é um aspecto central do livro Formação, né, a sua preocupação, e essa é uma preocupação também muito presente na obra do Sérgio Buarque, em especial no livro Caminhos e Fronteiras, né, é como essa literatura se aclimatou no Brasil, né. Quer dizer, então, há uma preocupação com a singularidade da literatura brasileira, né, e dito assim de forma concisa, né, quer dizer, o que o Antônio Cândido vai ressaltar como, já desde o arcadismo, e por isso que ele começa com o arcadismo, ele acha que antes disso era só literatura portuguesa, ainda não havia essa dimensão, né, surge uma dialética que ele vai denominar dialética do local e do universal, né, no qual a forma de expressão europeia a brasileira, né, não sei se é bem esse termo, né, se torna local, e o conteúdo, né, se torna local. Isso por isso que a formação da literatura brasileira, né, compreende esses dois momentos, desculpe. O arcadismo, né, quando se pratica a literatura brasileira, literatura no Brasil, segundo ainda a forma de expressão, né, e os conteúdos da literatura europeia, e o romantismo, quando se pratica segundo a forma de expressão, mas já segundo conteúdos locais, né, não só a paisagem, mas também a figura do indígena, né. O indianismo é uma expressão local, mas que tem essa pretensão de ser universal, né. Quer dizer, isso pode ser discutido, nós podemos dizer que tem uma matriz europeia, mas eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que, né, há aí uma preocupação com a singularidade da nossa literatura, com as suas determinações locais, que reflete também uma própria compreensão da sociedade brasileira, né, no qual nós somos um momento, né, da expansão do capitalismo, né, as descobertas, a colonização são explicáveis sociologicamente pela expansão do capitalismo europeu, então nós somos um momento do capitalismo, mas um momento que teve aqui a sua singularidade, né, cujo aspecto mais evidente é exatamente, né, do escravismo, né, da retomada do escravismo, no qual o escravo era mercadoria, né, então é um escravismo moderno, portanto diferente do escravismo antigo. O escravo em Roma ou em Grécia não era mercadoria, ele não era vendido como aqui, né, não havia um tráfico, ele era objeto de uma conquista, de uma guerra, etc. Né, era um resultado de um botim de guerra. Então, essa singularidade tem a ver com a singularidade da construção social no Brasil, e também tem a ver, né, com
o próprio modo como se pensava ao longo do século XX a inserção do Brasil no sistema das nações, né? O Brasil como uma semi-periferia, né? Quer dizer, então, não é exatamente como a Europa, embora, né, a matriz seja evidentemente europeia. Isso, né, quer dizer, e não podemos dizer que o Antônio Cândido ele menosprezasse ou desconsiderasse as culturas marginalizadas, né? Agora, eu diria que, aos olhos de hoje, aos olhos dos estudos culturais, quando se valoriza culturas minoritárias, culturas afro, expressões literárias afro, culturas indígenas, culturas feministas, né? A obra do Antônio Cândido realmente não está em sintonia com esse movimento atual que nós chamamos aí de estudos culturais ou de pós-modernos, né, na medida em que o foco dela é o cânone central da literatura brasileira. Né? Mas é preciso atentar que essa visão que ele tem do cânone central é uma visão crítica, de que se hoje nós podemos chamar a atenção e ler a literatura brasileira a partir de pontos de vista marginalizados, foi porque o Antônio Cândido foi a obra dele foi um momento essencial da relativização desse cânone. Não sei se respondi essa pergunta. Professor, eu vou retornar uma questão que foi abordada em aula anterior e que eu gostaria de ver as suas considerações. Em relação à vertente do ativismo político de Antônio Cândido. Antônio Cândido, ele é um dos maiores intérpretes brasileiros do século XX e em vida e obra dele, né? Quer dizer, como você deixou claro na sua aula, ele se posiciona contra, vamos dizer o seguinte, os caminhos tomados pela União Soviética, esboçando aí a sua posição contrária com esse suposto desvio. Muito bem. E aí isso fundamenta a opção dele no Brasil ao ingressar no PSB, no Partido Socialista Brasileiro. No entanto, Antônio Cândido continua uma figura icônica até hoje. Você vai, por exemplo, quando ele fala, é como se ele falasse com respeito à autoridade que ele tem, ex cátedra. Né? Existe um respeito muito grande sobre Antônio Cândido. Mesmo isso, agora, nos anos 2000, eu queria lhe perguntar, né? Ele é um dos fundadores, por exemplo, do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores está no governo há 11 anos. E como é que o senhor vê este silêncio, né, respeitoso, obsequioso, ou qualquer outro que seja o caráter dado, do silêncio dele em relação, por exemplo, a isso? Só eu quero ver do ponto de vista dele, do intelectual, né, do ativista político, que se posiciona. Eu não estou fazendo crítica aqui ao governo, é isso. Eu quero saber a compreensão dele, tal qual se deu no passado. Daria para você comentar isso um pouco? O Antônio Cândido, ele, a partir não sei datar exatamente, mas eu acho que a partir da metade dos anos 90, né, ele se recolheu à vida privada. Ele deixou de ser, né, aparece esporadicamente, geralmente em homenagens a antigos companheiros de geração,
ele deixou de ser a personalidade pública que ele foi até então. Ele atribui isso ao fato de que ele diz que não acompanha mais a vida cultural do país, né? Sobretudo literatura, ele diz que não lê mais, né, os novos livros, os novos autores, né? E, portanto, também não é mais um militante político que era, né? E acho que nesse sentido isso explica esse silêncio dele em relação a tudo, né? Ele depois que, digamos, fez aí seus 80 anos, né? Começou a se recolher e agora, quando ele está próximo fez 95 anos, né? Ele não mais é aquela pessoa que está opinando sobre tudo o que acontece, etc. e tal. Então, eu acho que é uma resposta simples, né? Isso tem a ver com a idade, né? Só para mais um detalhe, eu tive a oportunidade de visitá-lo algumas vezes nesse século, né? E todas as vezes que fui à casa dele, ele está muito lúcido. A gente passa a tarde lá conversando com ele. Ele conta muitas histórias, muitos casos de família, da sua vida anterior, mas mesmo assim, na vida privada, ele não discute questões do presente. Tá bom. Foi boa a resposta, professor. Eu gostaria de chamar a professora Amélia aí para fazer a consideração, professoras. Bom dia a todos. Obrigado, Ricardo, por ter aceito e ter feito essa sistematização final. Agora, eu tenho uma angústia quando você e outros, como Luiz Costa Lima, fazem a exposição, que é o seguinte: o Antônio Cândido é um dos poucos intelectuais dentro da curva, isto é, que estudou direitinho, que fez tudo direitinho, a carreira universitária, etc., né? Se eu pegar o Mário de Andrade, ele não teve nada a ver com a academia, o Paulo Emílio só muito mais tarde e tal. Não obstante, eles tiveram uma formação intelectual e cultural incrível, para além da vivência. E você mesmo colocou a questão da vida acadêmica e da vida crítica, né? Ou da crítica não acadêmica. E pelos rumos que as universidades estão tomando hoje e as instituições, né? Eu não vejo muito espaço para a universidade cumprir o seu papel de uma formação sólida, generalista, e que permita, generalista no bom sentido, e que permita aos indivíduos terem a sua livre escolha de especialidade, que foi o que o Antônio Cândido pôde fazer, né? Ele começou como sociólogo, como crítico, depois sociólogo, depois vai para a crítica literária. Isso é uma questão. A segunda é chamar a atenção para uma coisa que na sua resposta agora foi muito importante, que é a preocupação de todos eles, né? Entre a especificidade brasileira e a questão da importação ou não importação, ou como isto é recodificada, esta cultura externa aqui dentro. Então, você falou para a importância do Antônio Cândido da dialética do local e do universal. E eu me lembrei de uma expressão do Boaventura de Souza Santos, que tanta popularidade e penetração tem aí, né, na produção brasileira, que ele fala em glocalização. Ele gosta muito de criar palavras, né?
Então, não, porque agora é o sistema global, etc. Eu acho que, como diz o Vanderlei Guilherme dos Santos, é global porque agora se conhece o mundo inteiro, se é que se conhece. Antes o global era a Europa e depois foi estendida para a América, etc. Né? Que eu acho que esses fenômenos do que o Mário de Andrade chamava, ele falou assim, não, eu não estou buscando a identidade nacional, eu estou buscando a entidade nacional. Né? Que eu acho que é uma coisa extremamente rica para a gente pensar o porquê estamos estudando esses autores, com que finalidade, né? E como isso pode se transformar num instrumento, se traduzir num instrumento para eu melhor compreender a realidade na qual estou, na qual atuo e na qual vivo, né? Bom, só posso concordar com você, Amélia, porque procurei mostrar como o Antônio Cândido foi copartícipe de tradições distintas, complementares, em certa medida também antagônicas, né, por uma circunstância histórica precisa, né, porque ele foi contemporâneo, né, da renovação do pensamento por conta da Revolução de 30, do modernismo literário, né, das lutas contra a ditadura Vargas, da fundação da universidade, né, e por conseguinte, né, ele teve né, usando o termo dele, essa formação bastante ampla, que hoje, né, não encontramos mais, né? Então, quer dizer, o Antônio Cândido é um modelo de intelectual, né? Ou um intelectual modelar nesse sentido, perante os quais, né, nós sentimos assim uma certa inveja por não termos tido a oportunidade, né, de viver numa época em que essas coisas convergiam, né? Quer dizer, hoje algumas dessas vertentes se mantêm, mas elas não têm mais essa convergência. Essa convergência não se dava só no homem Antônio Cândido, né? Hoje, alguns até têm a pretensão de juntarem essas coisas, mas numa vertente pessoal, né? É um esforço pessoal. No caso dele, não, era toda uma geração, né, que vivenciou, né, o entrecruzamento dessas diversas vertentes, portanto, gestou uma geração de intelectuais, né, avessos à especialização e, ao mesmo tempo, especialistas. Quer dizer, você não pode falar que o Antônio Cândido não era um especialista em literatura brasileira. Aliás, era o maior especialista em literatura brasileira, mas ele não era, né, o que nós chamamos hoje, né, de um especialista, ou como a famosa frase do Ortega y Gasset, que, né, era um especialista sem espírito, né? Quer dizer, é o contrário disso, né? A sua segunda questão, né, toca um pouco num ponto que eu falei apenas lateralmente, né, que é a questão do papel da cultura na sociedade brasileira. Esse papel, a cultura interessou muito ao Antônio Cândido, e talvez isso seja um dos eixos, né, do seu livro Formação da Literatura, que é um livro que, diga-se de passagem, o Antônio Cândido disse que não gosta, que é um livro que ele menos gosta. Muita gente fala, o ponto principal da obra dele, mas esse é um diagnóstico com o qual ele não comunga, né? É que há uma preocupação em ver qual é a identidade cultural brasileira. Essa própria questão do local e do universal é de certa forma, uma tentativa de ver isso.
Mas note bem que o Antônio Cândido, ele fala lá no prefácio do livro, que ele vai historiar, vai fazer a história dos desejos dos brasileiros letrados, obviamente, né? Pois se trata disso que está ali em questão, dos brasileiros letrados, de constituírem uma literatura. Esse esforço por constituir uma literatura brasileira, né, que começa com arcatismo, etc., é também um esforço para constituir uma cultura brasileira e, portanto, uma identidade brasileira. Então, nesse sentido, um dos objetivos da investigação do Antônio Cândido, nesse livro e em outros textos, é de tentar entender essa construção da identidade brasileira. Mas é isso que eu estou chamando a atenção, né? Esse é um ponto de vista aí já quase que científico recuado, né? Ele está vendo como os brasileiros se esforçaram por constituir uma identidade nacional. E ele não está se colocando, né, como um ideólogo ou como alguém que preconiza que devemos ter uma identidade X, Y ou Z. Né? Ele tem esse recuo, esse cuidado de mostrar, olha, historicamente se constituiu. Né? Então, por exemplo, voltando à primeira questão que me foi feita, né? Quer dizer, essa identidade, como ela foi feita por letrados, como ela foi feita né, a princípio por setores da classe dominante, como ela teve determinadas características, ela constituiu um corpus, né, no qual o vínculo com a cultura europeia é muito maior. Né? E que, né, digamos, o Antônio Cândido chamou atenção para isso. Né? Mas nós não podemos dizer, né, que ele, né, por conta disso, deixou de lado a contribuição dos escravos, dos indígenas, dos negros, etc. Quer dizer, a análise dele abriu espaço, né, para que esses setores, né, se reivindiquem, esses setores, né, eu procurei mostrar como o próprio modernismo abriu espaço, trouxe para o primeiro plano os setores marginalizados da sociedade, né, se abriu espaço para que os setores marginalizados reivindicassem um lugar mais central na sociedade brasileira e, ao mesmo tempo, né, junto com isso, obviamente, vem, e é isso que nós estamos presenciando de certa forma hoje, uma reivindicação também dessas culturas dos setores marginalizados. Né? Quer dizer, hoje, em São Paulo, né, a grande força cultural, né, vem das periferias. Né? Quer dizer, então, a cultura das periferias, né, os diversos movimentos musicais, poéticos, saraus, etc., né, eles são a expressão cultural desses movimentos reivindicativos, né, cujos caminhos foram abertos, de certa forma, pelo modernismo e pela crítica do Antônio Cândido. É uma visão muito dicotômica, se a gente falar, eles olhavam só para o modernismo. Nós precisamos ver como eles olharam, olharam só para a Europa, como eles olharam para a Europa, né? E ver como eles foram um passo importante para permitir que hoje os setores marginalizados reivindiquem não só uma inserção na sociedade, mas também reivindiquem a sua produção cultural. Bom, são 12 horas, nosso tempo terminou. Eu queria parabenizar todos os meus colegas do Departamento Regional e do Departamento Nacional. Estamos encerrando a versão 2013 deste curso, que pretende, né, fornecer subsídios para análise nossa
da sociedade brasileira e do papel do SESC na sociedade. Eu quero agradecer ao professor Ricardo Mussi por esta aula, né, e pela abrangência da mesma e bem adequada para a conclusão do ciclo. E também um abraço especial à professora Amélia Com, que é a curadora desse curso, que nos auxilia na escolha, né, dos professores e dos palestrantes. Muito obrigado, professor. Obrigado, professora Amélia. Obrigado a todos e até a nossa próxima oportunidade. Não, eu queria agradecer ao SESC e elogiar essa iniciativa muito importante e que espero que seja não só continuada, como ampliada. Obrigado.